pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal aos teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no seu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que te agrades da verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hisopo, que era uma planta, né? E ficarei limpo. Lava-me, e ficarei mais alvo do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o teu rosto dos meus pecados, e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me lances fora da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação, e sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará o teu louvor, pois não te agradas de sacrifícios, do contrário, eu os ofereceria, e não tens prazer em holocaustos. Sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado. Coração quebrantado e contrito não o desprezarás, ó Deus. Faze bem a Sião, segundo a tua boa vontade. Edifica as muralhas de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. E sobre o teu altar serão oferecidos novilhos. Vamos orar. Aleluia. Pai querido, nessa noite nós queremos te louvar, te bendizer e glorificar o teu nome, Pai. Porque nós estamos na tua casa, temos certeza que o Senhor tem algo a falar conosco nessa noite. Então cumpre o teu propósito, Pai. Realiza a tua obra nessa noite e faz as tuas maravilhas enquanto a tua palavra é pregada. Que barreiras caiam por terra, que resistências, que impedimentos sejam repreendidos nessa hora, e esse momento possa transcorrer por debaixo da tua unção, da tua boa vontade e debaixo da liberdade do teu Espírito, para que o teu poder se manifeste e a tua obra e a tua vontade sejam realizadas neste momento, e que a tua palavra produza frutos, produza milagres, produza fé em nossas vidas, para a honra e glória do teu nome. É o que nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Eu confesso, queridos, que eu sou uma pessoa que, vamos dizer assim, não tenho muita habilidade motora, vamos colocar assim. Então, às vezes, quando eu vou comer alguns tipos de alimento, tem alguém lá atrás que me conhece e fala, a minha fama, então, às vezes eu ia comer alguns tipos de alimentos que resvalava, vamos dizer assim, pela camisa, pela roupa. Por conta disso, eu evito até comer certas coisas fora de casa, porque eu sei que eu não tenho muita habilidade para lidar com isso, e para não passar vergonha, a gente conhece as nossas limitações, eu não evito de comer certos tipos de coisa fora de casa. E por que eu estou falando isso? Muitas vezes minhas roupas manchavam. Meu Deus. Muitas vezes minhas roupas ficavam com marcas. Só roupa de marca. E aí eu ia para minha saudosa mãe, abençoada, graças a Deus. Mãe, olha só o que aconteceu. Minha roupa ficou suja, perdi minha camisa, eu gostava tanto dela. E minha mãe, nas suas habilidades lá de dona de casa, de sabedoria, de anos de experiência, falou, calma meu filho, vou passar um não sei o que aqui, vou jogar no molho sei lá o que, vou fazer isso, vou fazer aquilo, e vai sair tudo isso aí. E para minha surpresa, queridos, a roupa milagrosamente ia para o balde de lavar, quando ela voltava limpinha novamente, branquinha novamente. E não tinha nem verde naquela época, não sei qual era o mistério que ela tinha lá, não sei qual era o soco que ela usava, mas a roupa voltava limpa. E isso, queridos, Davi aqui neste momento,
ele havia cometido um grande pecado contra o Senhor. Ele havia feito coisas que não tinham agradado o coração de Deus. Ele havia feito coisas e então ele foi confrontado pelo profeta Natan por causa desses pecados que ele havia feito. Davi era um rei, era um homem de Deus, era um homem segundo o coração de Deus, que havia cobiçado a mulher de outro homem. E depois de não só cobiçar, ele consumou o ato de adultério com aquela mulher. Naquela época não tinha muitos métodos anticoncepcionais eficientes. A mulher, o que aconteceu com ela? Engravidou. Davi, para tentar esconder aquela situação, ele mandou que Urias, que era o esposo dela, viesse da guerra para ficar com ela, passar a noite com ela, passar os dias com ela, para que aquela situação fosse, vamos dizer assim, escondida, para que não fosse as pessoas, ao verem que Batseba, que era a mulher, estava grávida, pudessem pensar que não era de Davi, mas que era de Urias, o próprio marido dela. Naquela situação ali, queridos, Urias foi um homem justo e pensou: não vou desfrutar da comunhão da minha mulher enquanto os meus colegas soldados estão na guerra. Urias não foi nem para casa, ele ficou na porta do palácio de Davi, na tenda, para poder se manter fiel aos seus amigos soldados. Depois disso, queridos, Davi não viu outra saída a não ser planejar a morte de Urias. Então Davi dá uma ordem para o seu general: pega Urias e coloca Urias na frente de batalha. Coloca Urias diante dos flecheiros. Coloca Urias para receber um ataque. E a Bíblia nos mostra que assim foi feito. Urias foi colocado desprotegido na frente de batalha, diante dos muros onde ficavam os flecheiros. E ali Urias foi morto. Diante de uma situação como essa, queridos, deixa eu te perguntar: será que uma camisa manchada com esses pecados tem solução? Será que uma camisa suja com esses pecados a gente consegue uma saída? Será que uma pessoa suja dessa forma ainda tem restauração para ela? Talvez essa seja a história de muitos de nós, meus irmãos. Talvez muitos de nós olhamos para as nossas vidas. Talvez você não tenha cometido adultérios, talvez você não tenha colocado ninguém na frente de batalha, mas talvez você também olhe para a sua vida e veja que tem situações e circunstâncias que você fala: isso aí eu não sei não, hein? Eu acho que isso não tem saída para mim. Eu acho que nisso daí não tem restauração. Eu acho que nisso daí, esse pecado que eu cometi, isso não tem perdão. E aí nós vemos então o Salmo 51 mostrando que Davi, o homem segundo o coração de Deus, apesar de ter cometido todos esses pecados, ele ainda creu que Deus podia restaurar a vida dele. Ele ainda creu que em Deus podia haver um milagre. Ele ainda creu que Deus, apesar de tudo isso, ainda podia perdoar os seus pecados e restaurar a vida dele. E nessa noite, Deus também está perguntando para mim e para você: será que você ainda cremos que apesar dos nossos pecados, a graça de Deus ainda pode nos alcançar? Apesar dos nossos pecados, no sacrifício de Cristo Jesus, eu posso ser perdoado, eu posso ser lavado, eu posso ser purificado novamente para viver uma nova realidade de vida. Amém, amém, meu irmão? Amém. Isso é o Evangelho. Hoje nós vivemos um tempo em que as pessoas acham que por causa dos seus pecados a vida delas acabou. Será que se
Um traficante desses aí, que mata pessoas, que faz crueldade com pessoas. Será que Deus pode tocar no coração do homem desse? E tocando no coração do homem desse, pode de fato convertê-lo e transformá-lo? Então, que nessa noite, Davi, ele mostra isso para nós nos versículos 1 e 2. Compadece de mim, ó Deus, segundo a sua benignidade, segundo a multidão das suas misericórdias, apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Davi, ele não escondeu o pecado, mas ele creu que em Deus, e nós hoje em Cristo, os nossos pecados podem ser perdoados. Os nossos erros, as nossas falhas podem ser alcançadas pela graça de Deus. Não pelos nossos méritos, mas pela graça, pela bondade, pela compaixão de Deus. Então nessa noite, meu irmão, será que eu creio nisso? Será que você crê nisso? Que aconteça o que tenha acontecido, a graça de Deus pode me alcançar. Aconteça o que tenha acontecido, não tem nada nessa terra que seja maior do que a graça de Deus, do que o poder de Deus nas nossas vidas. Eu preciso crer nisso, querido, para que a minha vida prossiga. A vida de Davi só pôde prosseguir porque ele creu no perdão de pecados dele. A minha vida, a sua vida só pode prosseguir, queridos, se a gente crê que Jesus pode nos perdoar. Se a gente crê que a graça de Deus pode nos alcançar, tenhamos feito o que tenhamos feito. E aqui no texto, Davi não esconde, ou a palavra de Deus não esconde nada. Versículo 4, olha só o que vai dizer para nós. Pequei contra ti, e contra ti somente, e fiz o que é mal aos teus olhos, aos olhos de Deus. Aqui tem uma definição de pecado, queridos. O que é pecar? Fazer o que é mal aos olhos de Deus. Uma definição de pecado. Uma outra também que está na Bíblia, né, em 1 João capítulo 3, está lá que pecado é a transgressão da lei. Fazer o que é mal aos olhos do Senhor. Deus, ele vê todas as coisas. Deus, ele vê a todos. Deus, ele vê cada ato que nós fazemos, mas ele também vê aquilo que nós pensamos e o que está também as intenções do nosso coração. Então, eu não vou ser analisado por aquilo que eu penso. A questão não é fazer aquilo que é bom ou mal aos meus próprios olhos. A questão não é fazer aquilo que é bom ou mal aos olhos da sociedade. Porque tem coisas que essa sociedade está falando lá fora que é boa. Mas a questão é, será que aos olhos de Deus eu estou fazendo aquilo que é bom? Será que aos olhos de Deus, Deus está se agradando daquilo que eu estou fazendo? Então Davi, embora ele reconheça e busque a misericórdia, a graça de Deus, nós não podemos viver uma vida sem entender que todas as nossas ações serão apreciadas aos olhos de Deus. E devemos agradar a Deus e não a nós mesmos. Devemos buscar agradar a Deus e não a sociedade. Porque tem coisas que essa sociedade aí diz que está tudo certo, que é até bom, mas que diante de Deus são coisas más. Davi, ele precisou, embora buscar a graça de Deus e entender que Deus tinha perdão para a vida dele, ele teve que fazer uma análise de si e reconhecer que o que ele havia feito era errado. E teve que fazer uma análise e se arrepender dos seus pecados. Porque perdão, querido, e restauração só tem quem se arrepende e reconhece os seus pecados. Esse é o grande problema da sociedade hoje. Se a gente sair ali fora e perguntar, todos querem misericórdia. Você já ouviu aí essas reportagens?
Ah, fulano de tal morreu. Fulano de tal viveu a vida inteira falando mal de Deus, falando mal de igreja, falando mal de crente. Aí quando ele morre, vai todo mundo falar na TV, não, que ele está lá no céu olhando por nós. Que céu que ele está, irmãos? Ele quer desfrutar de uma misericórdia que ele não se arrependeu. Não mudou de vida. Não reconheceu os seus pecados, mas quer receber a restauração. Quer receber misericórdia. Davi aqui, ele foi um homem de coração segundo Deus, porque ele quis receber a misericórdia. Mas ele falou, eu fiz alguma coisa que Deus não se agradou. Eu até, aos meus olhos, podia até parecer certo, mas aos olhos de Deus, não foi agradável. E eu preciso então mudar a minha atitude para ter a restauração que Deus tem para mim. Porque Deus tem restauração, Deus tem perdão, Deus tem milagre, Deus tem coisas boas ainda para fazer nas nossas vidas, apesar dos nossos erros. Mas se a gente não reconhece os erros, se a gente não se arrepende, se a gente não muda com relação ao pecado, se a gente não muda com relação àquilo que a gente fez de errado, não tem como viver a restauração. Porque para restaurar, está implícito aí, você largar o que está destruindo. Não tem como eu restaurar uma casa enquanto alguém está quebrando a casa por dentro. Ou eu quebro ou eu restauro. Não tem como eu restaurar, sei lá, um navio enquanto ele está cheio de ferrugem e carcomido. Ou eu tiro ferrugem ou eu não restauro. Não tem como Deus restaurar uma vida enquanto ela está sendo destruída, carcomida pelo pecado, queridos. E é por isso que a gente precisa entender o que é pecado e abandonar os pecados que nos levam à morte. Então, Davi aqui ele nos dá uma grande lição, queridos. Ele creu no perdão. Ele creu na restauração. Ele creu que Deus tinha um porvir. Como o pastor Roberto tem pregado, ele creu que Deus tinha um amanhã para ele. Deus não tinha acabado ainda com a vida dele. Mas para viver esse novo, ele precisava se arrepender e deixar coisas para trás. Essa é a mensagem do Evangelho, queridos. Para viver o novo de Deus, para viver a bênção de Deus, para viver a salvação de Deus, algumas coisas precisam ficar para trás. Algumas idolatrias precisam ficar para trás. Ah, mas eu subi a escada da penha, conversei com outra pessoa esses dias. Ah, a minha avó subia a escada da penha. Ah, tinha imagem, não sei o quê. Hoje eu preciso entregar a minha vida a Jesus e só a Jesus. Amém. Amém? Amém. Então são coisas que a gente faz que parecem que são boazinhas, mas que aos olhos de Deus são desagradáveis a Ele e que precisam ser deixadas para trás. Davi precisou deixar para trás os seus pecados, precisou deixar para trás os seus erros, precisou consertar a sua vida para que ele vivesse a restauração que de fato viveu. Então aqui vale uma pergunta. Se a gente crê que Deus pode restaurar as nossas vidas apesar dos nossos erros, será que hoje tem alguma coisa da qual eu preciso me consertar diante de Deus? Será que hoje eu estou fazendo alguma coisa que aos olhos do Senhor, não é aos meus olhos, não é aos olhos dos meus amigos, não é aos olhos da minha família, não é aos olhos da sociedade, mas aos olhos do Senhor? Será que tem alguma coisa má que eu preciso tratar? Davi aqui se colocou nessa situação para viver a restauração que Deus tinha para a vida dele. E no versículo 5 tem uma verdade aqui que ele fala: eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Aqui ele não está falando que o momento do nascimento dele foi realizado em pecado, a geração dele foi realizada em pecado, mas ele está tratando aqui
da pecaminosidade que todo ser humano tem por herança de Adão. Todos nós pecamos, queridos. Todos nós estamos afastados de Deus. Então, aquele que está afastado de Deus só tem uma forma de se aproximar dele. Aquele que está em pecado só tem uma forma de ser perdoado, que é através de Jesus Cristo. Só Jesus pode nos perdoar. Não adianta, querido, a gente tentar fazer coisas para justificar os nossos pecados. Pecado não se justifica. Pecado se crê na obra de Jesus Cristo e se confessa os seus pecados e se arrepende deles. Não adianta só ser boa gente, querido. Não adianta só, mas eu não mato ninguém, eu não uso drogas, eu não me prostituo, não adultero. Nós precisamos entender que todo ser humano precisa de salvação. Inclusive eu, inclusive você, inclusive aquele que se acha boa gente. Todos nós precisamos ter um encontro com Cristo, porque todos nós viemos de uma raiz de pecado e precisamos ser reconciliados com o Pai, e isso só acontece através de Jesus. Então nessa noite, será que eu estou perto de Deus ou estou longe de Deus? Será que eu creio em Jesus e entreguei a minha vida a Ele? E tenho meus pecados perdoados? Ou será que eu estou tentando resolver essa questão de outras formas que não trazem solução? Nós vemos nesse texto Davi reconhecendo que ele era pecador, vinha de uma raiz de pecados, mas que em Deus ele poderia ser restaurado. Então aqui nessa noite, nós precisamos crer na obra que Jesus fez e nos apropriar dela. E quando falo isso, não falo só para pessoas que de repente estão, não sou crente, mas às vezes nós frequentamos a igreja e a gente não crê nisso. Eu me lembro, estava pregando numa igreja, tem coisas que só acontecem comigo, eu estava pregando numa igreja, e a irmã frequentava a igreja por via a irmã na igreja diversas vezes. Aí uma vez, numa confraternização assim, conversando com a irmã, ela falou, não, mas eu nunca aceitei a Jesus. Não? A irmã frequentava a igreja, já tinha escutado o pastor Roberto, eu e tantas outras pessoas pregando, meu Deus do céu. Estava na igreja, estava entre nós, frequentando diariamente. A gente olha assim, está convertida, não é essa aí crê. Mas frequentava o culto e nunca tinha entregado de coração a vida a Jesus. E ali eu fiz o apelo, expliquei. Ela entregou a vida a Jesus? Não. Então, às vezes a gente pensa, está na igreja, está tudo certo. Às vezes nós na igreja também precisamos ouvir que precisamos crer na obra de Jesus, precisamos crer naquilo que Jesus fez, precisamos crer que Ele restaura, que Ele levanta, que Ele perdoa, que Ele abençoa, que eu preciso me arrepender. Amém, meu irmão? Amém. Será que eu creio nessa obra maravilhosa que Jesus Cristo fez e aplico essa obra na minha vida? E aqui, deixa eu caminhar, hoje o culto é mais curto. Davi, então, depois disso tudo, dele confessar o seu pecado, dele reconhecer, dele crer na obra restauradora, ele fala de uma obra, em primeiro lugar, nele, que é o versículo 10. Ele fala, versículos 10, 11 e 12, ele pede, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me lances fora da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Primeira coisa que Davi fez foi, Senhor, cria em mim um coração puro. A Bíblia fala que aquele que está em Cristo, nova criatura é,
As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Davi então queria viver uma novidade. E como eu falava aqui ainda há pouco no ofertório, não adianta ter tudo novo do lado de fora. Se não houver novidade do lado de dentro. Deus falou que aquele que está em Cristo é nova criatura. Onde está essa nova criatura? Está só na vestimenta? Está só, ao invés de falar palavrão, hoje eu falo glória a Deus, hoje eu falo irmão, irmã. É só do lado de fora que está isso, essa mudança? Não. Aquele que está em Cristo é nova criatura. Aonde está a nova criatura? Onde começa a nova criatura? Começa num coração que foi transformado, começa num coração que está cheio da presença de Deus, começa num coração que se arrependeu dos seus pecados, começa num coração que crê que Jesus é o Salvador. Então aqui Davi pediu que houvesse uma ação nele em primeiro lugar, uma transformação nele, uma obra nele, para que ele fosse alguém de coração puro novamente. Que a maldade saísse dele, ele fosse purificado. Quem aqui nessa noite também não pode fazer essa oração, queridos? Trabalha em mim, Senhor. Transforma a mim, Senhor. Hoje tem muitas pessoas que pedem que Deus transforme a vida dos outros. Transforma o marido, transforma a esposa. Ah, aquele cara não presta, aquele irmão não presta. Davi falou que cria em quem? Em mim. Não cria em Natan, não, Senhor. Não cria em Batseba, não, Senhor. Não cria em todo o povo de Israel, não, Senhor. Mas cria em mim um coração puro. Amém. Renova-me. Cria em mim um espírito inabalável. Não me lances fora da sua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Eu nunca tinha pensado sobre isso, mas eu queria compartilhar isso com você hoje. Aqui existe, querido, uma reciprocidade. Nós cantamos aqui, eu sei que tu me amas, mas eu também te amo. Davi, ele pede que ele não saísse da presença de Deus, não fosse retirado da presença de Deus, e nem Deus saísse do coração dele, da vida dele, uma reciprocidade de comunhão, queridos. Ele pede, restitui-lhe a alegria da tua salvação. Teve um homem de Deus na história da igreja que ele dizia: o pecado, ele pode até produzir um pouco de prazer, mas nunca trará a alegria duradoura. Deus, ele tem alegria genuína para mim e para você. Deus tem alegria, isso é sinal, é característica, é marca daqueles que estão na graça de Deus, daqueles que estão na salvação em Cristo Jesus. Você que quer viver um tempo de alegria na sua vida, entrega a sua vida a Jesus, porque Ele tem alegria verdadeira para cada um de nós. E uma alegria que não depende de circunstâncias, mas uma alegria que depende de nós crermos naquilo que Jesus fez nas nossas vidas. Então nessa noite, Deus tem alegria para você, Deus tem alegria para cada um de nós, que entregamos a nossa vida a Ele. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Então aqui nós vemos Davi colocando a vida dele e pedindo: faz uma obra em mim, Senhor. Restaura a minha alegria, restaura a minha vida. Mas a partir do versículo 13, eu não sei se você percebeu, mas ele pede que Deus faça uma obra através dele. Nós estamos num culto missionário. Culto missionário, não posso pensar só em mim. Mas preste atenção no versículo 13. Davi pediu: restitui-me a alegria, sustenta-me com o espírito voluntário. Olha o 13. Então ensinarei aos transgressores os seus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Olha o que Davi estava colocando aqui diante de Deus: Senhor, depois de eu fazer uma obra em mim, depois de eu me restaurar, depois de eu me perdoar, depois de eu me purificar dos meus pecados, me usa, Senhor,
para ensinar aos transgressores os teus caminhos, para mostrar àqueles que estão em pecado que há salvação, para mostrar para aqueles que estão em pecado que há restauração para eles também, para que eles se convertam a Ti e também Te conheçam como eu estou conhecendo agora. Então nessa noite, meu irmão, Deus, Ele tem uma obra para fazer na sua vida, de te restaurar, alegrar o seu coração, te dar um espírito inabalável, um espírito voluntário. Mas Deus também tem um propósito. Deus também tem uma obra através da sua vida. Amém. Tem pessoas que serão ensinadas por você e conhecerão a Cristo através da sua vida. Amém, amém, meu irmão. Amém, minha irmã. Amém. Igreja é isso, queridos. Não é só vir aqui e receber. Não é só vir aqui e ser transformado por Deus, ser liberto dos pecados, ser liberto das cadeias. Mas igreja também é eu levar a salvação. Igreja também é eu ser instrumento para quebrar cadeias e libertar outras pessoas das cadeias. Igreja também é levar a mensagem do Evangelho para alcançar aqueles que também estão oprimidos como eu estava, aqueles que estavam aprisionados como eu estava, aqueles que estavam entristecidos e sem esperança como eu estava, para que eles também possam ter esperança e salvação e restauração da vida deles. Quem está comigo nessa? Aleluia! Fale do amor de Deus, querido. Fale da graça de Deus. Fale do poder de Deus. E deixa que Deus faz o resto. Amém. Amém, meu irmão? Amém. Quando Natan contou a história para Davi, para confrontar o pecado dele, ele só contou uma história. O resto foi tudo Deus que fez. Faça a sua parte, meu irmão. E olha quanta coisa boa produziu aquela breve e pequena palavra que Natan contou. Versículo 14, deixa eu caminhar. Versículo 14. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará o teu louvor. Davi que estava dizendo então, Senhor, restaura a minha vida para que eu louve o teu nome. Restaura a minha vida para que eu glorifique o teu nome. Restaura a minha vida para que eu seja um instrumento para exaltar a tua justiça e bendizer o teu nome. Nessa noite, meu irmão, quem pode levantar as mãos e exaltar a Deus pela sua justiça? Quem pode levantar as mãos e louvar o nome do Senhor pela obra maravilhosa que Ele tem feito na sua própria vida e também na vida de outros? E Davi aqui como rei, que ele não estava só louvando, mas ele era um instrumento de Deus para conduzir o louvor e a adoração a Israel. Então ele não estava só louvando ele, Deus, mas ao louvar, ele estava louvando diante da congregação. Então ele estava exaltando a Deus e fazendo o nome de Deus conhecido diante dos outros. E encorajando outros também a louvar e glorificarem a Deus pelas grandes obras que Ele tem feito. Nessa noite, meu irmão, você pode com uma mão levantar e dizer glórias a Deus, bendito seja o nome do Senhor, e com a outra você cutuca o teu irmão para exaltar a Deus, dizer vamos adorar a Deus pelas obras maravilhosas que Ele tem feito em nossas vidas. Aleluia! Davi estava fazendo isso no meio da congregação, queridos. Bendizendo e engrandecendo o nome do Senhor. Fazendo o nome de Deus conhecido. Como ele mesmo disse em muitos salmos, os mortos não louvam ao Senhor. Deus te manteve vivo. Para quê, meu irmão? Entre tantas coisas, para louvar e bendizer ao nome do Senhor. Muitos olharam pelo que você passou e pensaram, e não vai vencer, e vai morrer, e não tem saída, não tem esperança. Deus só não te tirou dessa situação, como ainda está te dando saúde e vida para você levantar as mãos, glorificar e bendizer e ainda dizer, Deus me tirou, Deus se sair onde não tinha mais esperança, porque Ele é Deus da minha vida. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Para eu terminar,
como nós falamos aqui, ele fala nos versículos 16 e 17 que tem que ser algo de coração. Não podia ser algo só externo. Não adianta só trazer holocaustos se o coração não está naquilo ali. Ele diz que o sacrifício que agrada a Deus é o coração, é o espírito quebrantado. Coração quebrantado e contrito não o desprezarás, ó Deus. Então aqui Davi estava demonstrando que não adianta só trazer o holocausto se não houver um coração em sacrifício ao Senhor. E isso é algo que a gente precisa aprender. Mas para terminar, versículo 18, Davi então, dentre as coisas que ele pede, no versículo 18 ele pede: faze bem a Sião, segundo a tua boa vontade, edifica as muralhas de Jerusalém. No versículo que nós falamos aqui do 13, ensinarei os transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Está falando de pessoas de fora, que não conheciam a Deus. Mas aqui Davi estava pedindo e dando valor a Israel, a Jerusalém, ao povo que servia a Deus, ao povo que era fiel, queridos. Eu queria trazer isso para nós também, porque eu vim de um tempo, até conversava com alguém esses dias, não lembro quem mais, que quando eu era mais jovem, eu ainda sou jovem, mas quando eu era mais jovem, o sonho de todo jovem, todo adolescente, até de algumas crianças: não, eu quero ser missionário na África. Na janela 1070, 4070, agora nem lembro mais os números lá. As pessoas queriam ser canais de bênção, tudo lá fora. Muitos se preocupavam com a conversão e com a salvação de pessoas lá fora. E não estou aqui para menosprezar isso. É obra da igreja também falar do amor de Deus, alcançar pessoas. Já falei isso aqui. Mas nós não podemos desprezar as pessoas aqui de dentro. Não ouvi um amém. Eu não ouvi um amém. Nem para dizer: pastor, não despreza a mim, não. Davi, ele teve um entendimento: vou pregar para os transgressores e pecadores, eles se converterão a ti. Mas, Senhor, não esquece de fazer bem a Sião. Não esquece de abençoar Jerusalém. Não esquece de abençoar e cuidar do teu povo. E nessa noite, meu irmão, eu quero trazer isso para nós também no culto missionário. Nós temos uma responsabilidade com as pessoas lá fora de pregar para elas. Mas olha para esse irmão querido que está do seu lado. Olha para essa irmã querida que está do outro lado. Olha para esse irmão querido que está aqui na sua frente, por favor, me tenha como irmão querido. Amém. Olha para o irmão querido que está lá atrás. Tem a Neide também como irmã querida. Amém, Neide? Amém. Somos importantes, querido. Amém. Que Deus nos use também como um canal de bênção aqui uns para os outros. Tem um missionário que ele dizia: tem pessoas que querem atravessar o Atlântico e pregar na África, mas não conseguem atravessar o culto e falar com o irmão. Pai, Senhor, meu irmão, como é que você está? Ele quer ir para a África, mas não consegue cumprimentar o irmão da igreja. Temos que ter um cuidado, meu irmão. Olha para quem está sentado do seu lado hoje. No domingo que vem, se essa pessoa não estiver aí, você vai lembrar dela. No outro domingo, se ela não estiver aí, você vai lembrar dela. Missões que não se faz só indo à Nigéria, como nós temos o nosso missionário, não se faz só indo ao Peru, como nós temos o nosso missionário, glória a Deus pela vida deles. Mas missões também se fazem olhando uns para os outros, encorajando uns aos outros, sendo uma bênção também na sua igreja, valorizando a sua igreja, valorizando os seus irmãos que estão aqui. Amém, meu irmão? Amém. Tem pessoas que valorizam todos os pastores. Valoriza o pastor que está no YouTube, valoriza o pastor que prega para ela no WhatsApp, no grupo do WhatsApp, no grupo de não sei o quê.
Nada contra os pastores que você tem no grupo de WhatsApp, nada contra você escutar os pastores de outros lugares, até do mundo. Mas se você valoriza todos esses pastores, se você não valoriza os seus pastores, Amém. obrigado. Que obra é essa que Davi estava mostrando isso para nós? Senhor, vamos abençoar, vamos converter os transgressores, vamos alcançar os pecadores, mas Senhor, faz o bem a Sião também. Não esquece de Jerusalém não, Senhor. Abençoa o teu povo, abençoa a tua cidade, abençoa a tua casa, abençoa a igreja. Ele está dizendo para nós, né? Abençoa a tua igreja. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Isso é missão. Isso é fazer a obra missionária também. Ser um instrumento para os que estão de fora, abençoando a vida deles. Mas Deus conta contigo também, para ser uma bênção na vida desse irmão que está do seu lado. Talvez é você que Deus vai usar para quando ele chegar aqui enfermo, você orar por ele e ser curado. Talvez é você que Deus vai usar para quando ele chegar aqui desanimado, você dar uma palavra de ânimo para ele. Os irmãos não creem muito nisso, não. Amém. Só estou ouvindo uma irmã falando amém. Os outros estão só me olhando assim, isso aí é só para ela. Precisamos crer, queridos, que Deus tem algo especial para nós. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor com o seu melhor? Pode de pé. Quero orar por você, quero orar por mim, quero orar por nós. Feche seus olhos. Talvez você hoje esteja aqui conosco. E pode ser até que você frequente a igreja diversas vezes, mas ainda não se posicionou com relação à sua fé em Cristo. Eu queria perguntar se você que está aqui quer entregar a sua vida a Jesus. Você que está aqui, de repente está afastado dos caminhos do Senhor, quer se reconciliar com Deus, também essa oração é para você. Se você está aqui e quer entregar a sua vida a Jesus, ou quer se reconciliar com Deus, levante sua mão, eu quero orar por você. Você quer entregar a sua vida a Jesus, ou você quer se reconciliar com Deus, levante sua mão. Se tem alguém aqui assim, eu quero orar por você. Amém. Então feche seus olhos, vamos orar. Pai, nessa noite nós estamos aqui, Senhor, e podemos reconhecer que a Tua palavra diz que não há homem que não peque. O apóstolo João, na sua primeira carta, ele vai ser até bem enfático quando ele diz que aquele que diz que não tem pecado, ele está mentindo. Então nós reconhecemos, Pai, que muitas vezes nós fizemos coisas que te desagradaram. Talvez aos olhos da sociedade podia ser tranquilo, talvez a família aprovou, mas aos teus olhos não caiu bem. E eu te peço, Pai, que o Senhor venha tratar conosco, para que a gente entenda que o Senhor tem um porvir para nós. O Senhor tem uma palavra de esperança para nós. O Senhor tem um amanhã. Quantos de nós vivemos marcados na nossa vida por causa dos nossos pecados? Quando Jesus diz para nós, para que isso? Se eu morri na cruz do Calvário por você, se eu já perdoei, por que você está vivendo marcado e achando que para você não tem jeito? Porque você está vivendo marcado, aprisionado a uma dor por um pecado que você cometeu, que Deus já até te perdoou. Porque você acha que o teu sofrimento é o que vai purificar o teu pecado. Como muitos pensam, eu cometi isso, eu tenho mais é que sofrer para pagar os meus pecados. Não, meu irmão. O único sofrimento que pagou o pecado de alguém foi os sofrimentos de Cristo na cruz. O meu e o teu sofrimento não abonam em nada, não diminuem em nada, não pagam em nada os nossos pecados.
Aceite ser feliz, meu irmão. Aceite ser abençoado por Deus. Aceite que Deus te perdoe, te restaure e vai te dar um futuro. Amém. Glória a Deus. Que o Senhor trabalhe nas nossas vidas, Pai, e nos ajude a prosseguir. Amém. Cria em nós um coração puro. Faz uma obra em nossas vidas. E como está aqui com Davi, faz uma obra através de nós, para que nós sejamos canais de bênçãos por onde quer que nós passemos, seja para as pessoas de fora, mas seja para as pessoas de dentro, seja para as pessoas de fora do nosso relacionamento, mas seja das pessoas dentro de casa, na família. Às vezes nós queremos ser bênção no mundo inteiro, mas a gente não é bênção para a esposa, para o filho, para a irmã, para o irmão, para o marido, para o pai, para a mãe. Nos ajuda, Pai, a sermos bênção na nossa igreja. Nos ajuda a sermos bênção na nossa família. Nos ajuda a valorizarmos, Pai, os irmãos que nos servem na igreja. Não falo só dos pastores, mas às vezes a gente valoriza tanto o grupo de louvor que faz o CD, que isso, que aqui grava o vídeo no YouTube. E não valorizamos os irmãos que estão aqui diariamente, culto a culto, louvando e dando o melhor deles. Não valorizamos os diáconos que nos servem. Não valorizamos o irmão que está lá no computador, na mesa de som, nos ajudando. Não valorizamos o irmão que está lá na porta, nos recebendo com um sorriso, com alegria. Às vezes a recepção boa é sempre da outra igreja. Nos ajuda, Pai, a sermos canais de bênção na nossa igreja. Sermos canais de bênção na nossa família, para as pessoas que nos conhecem, para o nosso círculo de relacionamentos. Faze o bem a Sião, Pai. Amém. Glória a Deus. E abençoa Jerusalém, em nome de Jesus. Amém? Você quer aplaudir a palma do Senhor?